Boa noite, gente. Hoje é dia 4 de maio, dia do Star Wars. E a gente hoje vai conversar com a professora Cássia Tavares sobre espiritualidade. A gente que vai querer bater um papo, né, sobre como vocês estão com a relação à espiritualidade de vocês. Vai falar um pouquinho de fé, de crença, de muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu vou aguardar a Cássia entrar. Aproveita que você está aí, manda um aviãozinho pro pessoal vir assistir. Manda um aviãozinho. Oi, Flávia! A Cássia já está aqui. Oi, Lu! Gente, minha voz tá ok? Tá tudo ok? O som tá bom? Oi, Rafa! O programa do Rafa tá bombando. Toda segunda-feira às 18h30. Tá bombando. Vou chamar a Cássia aqui. É só você aceitar agora. Saudades, Flávia! Olá! Oi, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, tô só vendo o pessoal entrar, eu já tava aí dentro. Tem que esperar o Beijo, convite. Rafinha. Tem, é que eu tava testando aqui som, essas coisas todas, isso aí, pra E aí, chamar você. Martinha? Tudo bem? Como é que tá aí, Tudo Macaé? A gente bem. hoje tá falando com Macaé, gente. Macaé tá gostoso. Hoje teve um solzinho gostoso. Agora à noite tá ficando frio. Aqui também no Tá Rio tá muito frio. bom. Pra Tá Carioca, muito então, bom. tá um gelo. Tá 22 graus É aqui. Pra mim, eu já tô mesmo? morrendo de frio, é. Ah, eu também estaria, eu também estaria. É verdade. Não. Então, deixa eu apresentar a Cássia. A Cássia foi um dos presentes que a pandemia me trouxe. Quem diz que pandemia só tem coisa ruim tá errado. Porque eu conheci a Cássia num grupo de filmes de discussão de filmes, né? Eu conheci a Cássia, foi um presente que eu ganhei logo no início da pandemia. E até hoje a gente mantém esse grupo todo domingo, a nosso chá das 6 no domingo. E a gente discute vários filmes, vários temas. E a Cássia, ela tem pouca bagagem, gente, é pouca coisa. Ela é enfermeira, ela é doutora em Resumo. teologia, ela é professora da UFRJ de Campos, né, no curso de enfermagem. Ela está sempre Campos estudando, Macaé, Martinha. Campos perdão, Macaé. Campos Macaé. Ela está sempre estudando, sempre trazendo coisas. Ela tem vários grupos onde ela trabalha essa questão da teologia, né? Vários grupos que ela trabalha a questão da enfermagem. Então, ela tem uma bagagem bem legal. E a gente escolheu esse tema para falar porque, assim, é o que eu digo, toda live eu digo, né? Já que eu tenho um veículo de comunicação, que é o Instagram, eu me sinto na obrigação de trazer bons conteúdos para as pessoas, trazer informação. E acho que neste momento, uma das coisas que a gente tem que nos contagiar é de espiritualidade e de solidariedade. Então a gente pensou nesse tema, eu convidei a Cássia, ela aceitou, né? E a bola agora está contigo, Cássia. Então, eu quero abraçar você, Marta, em primeiro lugar. Você tomou a minha fala, que uma Ah, das coisas boas, sintonia! não é? Uma das coisas boas que a pandemia, se é que pode nos oferecer, porque a pandemia não oferece coisas boas. As coisas boas, elas decorrem da nossa resiliência, da nossa vontade pela vida. Então, uma das coisas boas desse resultado da força interior que nós temos e da solidariedade, do estar entre as pessoas, foi conhecer você, ganhar uma nova amiga. Você não foi a única, no nosso grupo de cinema eu conhecia muito poucas, não é?
E a gente está construindo uma amizade linda, que ela é para a vida. Então, eu sou muito agradecida a Deus, né? E também o acolhimento das pessoas. A gente precisa, é uma mão dupla, não é, Marta? A amizade, o amor, a solidariedade é sempre uma mão dupla. Há quem ofereça e Sim. quem receba, e nós estamos nessa mesma estrada. Eu quero agradecer a você o convite. Esse convite me fascina porque é um tema que eu amo, é um tema que fala da minha vida. Mesmo nem sempre estando bem, eu ando meio adoentada, mas ainda assim é o tema que levanta a gente, não é? Uhum. E eu quero também cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo agora, que é o seu público do Mimos da Marta, não é? O Mimos da Marta, eu acho que é o grande mimo que pode se fazer a nós mesmos e ao outro, né? E eu quero também cumprimentar as pessoas que vão assistir depois quando ficar gravado. Né? Tem um número enorme de pessoas que dizem, eu estou no horário de trabalho, eu estou em trânsito, enfim. Mas vamos lá, falar de espiritualidade é falar de alguma coisa que é da vida. Não existe espiritualidade fora do interior humano, fora da existência, fora da vida. Toda vez que eu falo de superação, de resiliência, de encontro com o nosso interior mais profundo, com a minha capacidade de rezar, de escutar Deus, de escutar a natureza, de escutar o outro mais profundamente, eu estou tocando, na verdade, na minha dimensão espiritual. E é uma dimensão que ultrapassa a nós mesmos, porque ela independe do ser humano desejar tê-la ou não. Ela está aí, como a minha dimensão biológica. Meu corpo diz um pouco quem eu sou. Minha psique diz um pouco quem eu sou. Minha condição social também diz quem eu sou naquele momento, ao menos como eu estou. Mas a minha dimensão espiritual, ela transpassa todas essas dimensões da pessoa humana e ela independe de religião, de cor, raça, né? Etnia, Uhum. religião, ela independe de contexto social, cultural, é uma dimensão humana e talvez muito menos explorada do que nós imaginamos. E esse período de pandemia, eu creio, eu tenho certeza, os pesquisadores, os estudiosos, né, eu falo também de um lugar da universidade, da pesquisa, da academia, nós temos certeza que essa dimensão foi muito assim ressuscitada. As pessoas elas começaram a buscar outras realidades que, na verdade, elas pouco descobriam, pouco exploravam. Isso aí que é fascinante, né? Não é Uhum. apenas uma bengala, mas é um cajado que tem orientado o caminho, como o cajado orienta o pastor na condução das ovelhas. A espiritualidade é um cajado para a vida, nas suas diversas expressões e manifestações. As pessoas confundem muito a questão de espiritualidade com religião, né? Sim, Eu percebo que são coisas diferentes. Você pode ter uma espiritualidade e ser uma pessoa que não acredita em Deus e acredita em outras coisas, né? Até um cientista pode ter espiritualidade, né? Uma pessoa é, que é ateu pode ter a sua espiritualidade, que é na diferente verdade, do, então, sim, diga, não, que é diga. diferente minha espiritualidade é porque eu sou presbiteriana, porque eu sou católica, porque eu sou umbandista. Vai além disso tudo, né? Não, certamente, aquilo que eu falava no primeiro momento. A espiritualidade é a dimensão humana, ponto final. Uhum. O que é a dimensão humana? Aquilo que integra o ser humano, aquilo que faz parte da condição humana. Então, está em mim, sou eu sou a expressão também da minha espiritualidade. Qual é a diferença da religião? A religião é uma instituição de sacralidade, onde eu vivo a minha espiritualidade. Mas se eu não tenho religião, eu deixo de viver minha espiritualidade? Não, não deixo. Eu só não tenho uma mediação enquanto religião
para expressar uma forma da minha espiritualidade, que na verdade é a minha forma de religiosidade, como eu creio nas coisas, como eu nomino as divindades, como eu nomino Deus. A religião precisa, para fique bem claro, para quem ainda não compreende isso ou confunde, né? Não é uma confusão assim porque a pessoa não tem boa vontade. É porque ao longo da história isso foi se reproduzindo. Então, veja, a religião, ela sempre exige uma comunidade de fé. Eu tenho que viver a minha religião junto com outros que vivam a mesma religião. A religião tem um livro sagrado ou tem preceitos sagrados, tem uma doutrina, tem rituais, tem ritos. Geralmente tem música, alimentos específicos na religião. Então, isso aí já define. Eu, para crer em alguma divindade ou crer numa força superior, eu preciso dessa mediação? Não, não preciso. Mas eu digo que ela não é dispensável para aqueles que a têm. É diferente. Uma coisa é dizer que eu não precisaria, a outra coisa é dizer que para aqueles que a professam, que têm a sua religião, ela é fundamental, ela é importante, porque é o espaço da mediação. É o lugar onde eu me encontro comigo mesma, me encontro com aquele que eu nomino como minha divindade, por exemplo, para os cristãos, o Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, né? E aí na configuração da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem uma doutrina, tem uma moralidade, uma moral, uma ética. Isso é muito importante. E tem um rito, né? Tem um ritual. Sim, os ritos, os sacramentos, não é? As vestimentas, as cores das vestimentas, os alimentos sagrados, o vinho, né? A uva, o pão, o trigo, a água, enfim, são os sinais ou sacramentais que vão também somar-se aos sacramentos. Isso só para falar da religião cristã católica. Tem outras religiões cristãs, tem religiões que são até mais antigas, as religiões orientais, budismo, o hinduísmo, né? O islamismo é posterior, mas antes do cristianismo, o judaísmo, enfim, tem muitas religiões. As religiões afro-brasileiras, de matriz africana, de matriz genuinamente brasileira, mas com uma herança africana. Enfim, são riquezas, são mosaicos de possibilidades. Isso aí é uma realidade. Quando eu a tenho, ela é um instrumento poderoso. Se eu não a tenho, é a minha dimensão espiritual, não é, que vai dar conta para que eu busque subsídios, para que eu busque instrumentos, para que eu busque meios e caminhos para viver essa dimensão mais profunda. Eu não sei se está claro. Não sei, gente. Qualquer dúvida pode perguntar aí, hein? Pode subir. Ou usa a caixinha. Você porque sabe é complicado mesmo. Coisa. Mas assim, não tem o certo nem o errado. Isso que é importante deixar claro. Por que não tem certo nem errado? Eu vou ilustrar. Tem pesquisadores e até teólogos, eu me incluo nesse grupo de teólogos, que, enfim, vão dizer, olha, religião e espiritualidade são dimensões diferentes na vida do ser humano, mas elas se complementam quando elas caminham juntas. Perfeito. Há aqueles que dizem elas não podem conviver separadas. Outros dizem, não, elas vivem completamente separadas. Então, cada sujeito na sociedade, no grupo, vai buscando a sua forma de fazer essas mediações. Cássia, tem uma pergunta aqui. Igor, eu concordo em gênero, número e grau com você. Cássia é a melhor. Tem uma pergunta aqui. Igor é meu amigo, saudade. Olha, teólogo também. Igor é uma pessoa maravilhosa. Eu já vi vários amigos aí, muito legal. A Fabiana está perguntando aqui. Quando os estudos sobre espiritualidade deram um up?
Então, década de 90, espiritualidade na saúde. Né? Na verdade, eu busco os dois domínios, né? O impacto da espiritualidade ou da consciência dessa espiritualidade, a vivência, o desenvolvimento dessa vivência para o impacto da saúde e da qualidade de vida. Porque a espiritualidade, desde que o ser humano foi criado, ela existe, é a dimensão espiritual. A Puxando uma brasa religião aqui. também. A religião é das nossas ancestralidades. O homem sempre buscou uma divindade para responder às suas perguntas mais profundas. Não Puxando é? uma O brasa aqui sagrado é uma sim. realidade. O Mas, escotismo, Baden-Powell, quando criou, ele fala de espiritualidade. É claro que ele era inglês, Segunda Guerra Mundial, dado o contexto histórico todo, mas a gente trabalha a espiritualidade que vai além do você é católico ortodoxo, você é espírita, você vai além disso. Quer dizer, então, até fora da área de saúde, em outros âmbitos também é trabalhado isso. Né? No escotismo, a gente trabalha muito com os jovens. E tem mais uma pergunta aqui. sim. Eu não sei se eu Também da respondi a Fabiana. pergunta do impacto da Fabiana. Só para É a mesma. concluir, na década de 90 e que ficou mais ajustado esse encontro da espiritualidade com a saúde e a partir dos médicos, que até então era a espiritualidade ou a religião também, ela era vista como alguma coisa até que atrapalhava, que não podia ser colocado no âmbito da saúde, da discussão científica, né? Então, assim, Tinha uma briga, atrapalhava, né, eram entre coisas ciência e subjetivas espiritualidade. demais. Exatamente. E aí foi na década de 90, é muito recente, que deu um boom. E aí as pesquisas, hoje a gente perdeu a conta do número de publicações de institutos internacionais, nacionais, que pesquisam. E surgiu na medicina, na psiquiatria, na área da saúde mental. Isso que é importante também ressaltar. Ó, tem mais duas perguntas da Fabiana. Uma é, quando os estudos sobre espiritualidade começaram? Deixa eu pegar a outra, que acho que elas vão se... E para você comentar a importância do ensino sobre espiritualidade na saúde. Então, os estudos começaram, assim, a aproximação na década de 90 e já começaram com publicações, porque quando você anuncia alguma coisa na saúde, para que isso ganhe chancela, você precisa publicar. E não é qualquer publicação, a gente está falando de revistas renomadas, científicas, de alto impacto, pelo menos de médio impacto para a sociedade científica para cima, né? Então, e aí os institutos é muito forte nos Estados Unidos, a gente tem grandes referências, a gente tem grandes referências no Brasil também, em universidades, como grupos de pesquisa. Eu tenho um grupo de pesquisa dentro de uma universidade pública federal, então isso aí já a gente produz, a gente publica, mas eu me baseio também em publicações de renomes, né? Eu sou apenas uma areia, um grão de areia aí nesse deserto enorme. E aí, a segunda questão dela é qual é o impacto para o ensino, né? Eu digo o seguinte, eu tenho uma formação na saúde de 30 anos atrás, a minha primeira formação. Me formei como enfermeira tem 32 anos. Daí nunca mais parei de estudar porque fui para docência, pós, enfim. Mas eu só me encontrei viabilizando esse tema quando eu fui fazer teologia. E aí eu percebi, não, é possível casar essas duas ciências em alguns diálogos, em aproximação de alguns diálogos. E hoje, o que eu faço? Eu sou professora do curso de enfermagem, numa área que não é de espiritualidade, é a área em saúde da mulher, mas eu, na universidade, eu levei para a universidade o estudo e a pesquisa em espiritualidade e saúde, porque o impacto é direto. Não é só na vida do paciente, é na vida do profissional de saúde, é na vida da família, é no corpo social que precisa do cuidado, porque a gente entende
a espiritualidade como parte integrante do cuidado integral da pessoa. Cássia, eu não sei se eu vou falar besteira, mas assim, na década de 90, assim, início dos 2000, década de 90, a gente se deparou com a física quântica. E aí veio uma virada de pensamento, onde surgiu a programação neurolinguística, surgiu a questão da ciência, está muito perto do espiritual, né? Não sei se foi por essa época, mas assim, você acha que tem a ver a influência da física quântica, desses novos pensadores com essa questão da espiritualidade diretamente ligada à ciência e à saúde? Certamente, Marta, as coisas não caminham sozinhas. Nós precisamos pensar que a ciência é uma construção também em rede. Tá? As descobertas científicas vão ilustrar da maneira mais simples, é o que está perto de nós, a Covid, o coronavírus, essa pandemia pelo Covid SARS-2, né? SARS-CoV-2, que é o nome técnico. Isso vai produzir uma aceleração nos estudos impressionante. Para você ter ideia, e o nosso público, as revistas de um ano para cá, elas estão priorizando artigos científicos, eu estou falando de revistas científicas, não é? Essas de impacto, elas estão priorizando artigos que têm a referência Covid. Você tem ideia? Por quê? E aí vem, eu mesma já publiquei artigos sobre a pandemia Covid espiritualidade. E fica lá em cima a busca pelos artigos, né? Já vou para o segundo capítulo de livro. Enfim, a gente não para, porque o impacto da ciência, a ciência quer buscar saídas, quer buscar respostas, evidências científicas. Hoje a gente fala de uma ciência, né, baseada em evidências, sempre foi, a ciência sempre foi, mas uma medicina baseada em evidência, uma enfermagem baseada em evidências científicas. Por isso esse drama todo que a gente viveu com essa ausência terrível do governo ao negar a ciência. Né? Porque você não pode mais negar a ciência para cuidar do indivíduo em todos os seus aspectos. O negacionismo à ciência não cabe na nossa sociedade moderna e pós-moderna como nós a vivemos hoje. Não que a ciência tenha a última palavra, mas ela busca os diálogos, ela busca as evidências, ela busca os resultados. E isso, num momento desse, desastroso para o mundo, precisa disso, senão a gente não sabe para onde vai. Então, precisa de um pouquinho de objetividade, né? Exatamente, alguém a física que quântica, a física, as pesquisas nucleares, tudo isso foi trazendo a bioética, foi trazendo compreensão melhor sobre a morte, o morrer, sobre procedimentos médicos de alta tecnologia, muitas doenças que no início do século passado, século XX, não eram nem sequer conhecidas, hoje elas são conhecidas, diagnosticadas e curáveis. Então, graças à ciência, a espiritualidade caminha junto. Por que ela caminha junto? Porque a espiritualidade é parte do ser humano. E qualquer intervenção, eu digo isso com muita tranquilidade depois de tudo que eu já li, toda intervenção médica ou qualquer intervenção no contexto da saúde vai tocar e precisa do suporte da dimensão espiritual para que tenha seus resultados os melhores possíveis. Então, hoje a gente não concebe mais a ideia de falar em tratamento, em ajuda ao paciente, sem que a gente também não perceba que há uma dimensão espiritual que precisa favorecer o processo terapêutico. A gente tem mais uma pergunta aqui. Que legal. A Luciana está perguntando aqui, como inserir a espiritualidade no cuidado em saúde? Lulu, Luciana, nossa amiga Lu.
a Lu deve ter domínio disso, né? Na condição de profissional que ela é maravilhosa. Como é que a gente coloca isso? Hoje, primeiro, não negar ao paciente, ao indivíduo, falar sobre isso. Quando uma pessoa chega no consultório e fala sobre a sua religião, ou num hospital, num processo de internação, fala da sua religião, da necessidade de ter o seu líder religioso, da saudade que tem do seu templo religioso, isso precisa ser valorizado. Primeira coisa, está inserido nessa anamnese, nessa conversa que a gente faz com o paciente, nessas primeiras conversas. A religião é importante. Ah, ele não tem religião, então o que ele pensa sobre a vida, sobre a felicidade, né? Sobre o seu bem-estar mais profundo, sobre as formas de resiliência, de superação, de transcendência. Então, a gente, óbvio, não vai ficar falando de transcendência ao paciente, mas como é que a gente chega a isso? A gente pergunta como ele enfrenta os grandes desafios na sua vida. Quais são as formas que ele encontra de enfrentamento? E ele vai te dizer quais são. Ele vai dizer, doutora, doutor, olha, eu rezo. Eu busco ajuda, eu busco uma rede de apoio, eu busco a ajuda das pessoas. Então, hoje, a forma é valorização na relação profissional de saúde paciente da demanda de espiritualidade e religiosidade, se ele a tiver, e também a busca de processos de rede de apoio, de facilitação das redes de apoio. E pode ser a presença da liderança religiosa ou de uma representação religiosa que o paciente deseje. Além disso, também hoje, dos comitês que a gente tem espalhado em alguns hospitais, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem no INTO, a gente tem no INCA, a gente tem no Salgado Filho, que é do município, a gente tem em outros lugares, também pelo Brasil, os comitês de reconforto espiritual e religioso, com a presença de voluntários que desejam escutar o paciente sobre essas questões voltadas à espiritualidade. A escuta ela é necessária e ela é um instrumento eficaz para que o paciente possa também perceber a pessoa doente, adoecida ou em processo de tratamento, ela possa ir percebendo o quanto pensar sobre essas questões mais profundas a ajudam, né? Então, isso aí é um dos caminhos. Existem outros, né? Seria uma forma de encontro com ela mesma, você possibilitar que, assim, na verdade, acho que a gente vê, a gente ainda vê muita coisa errada, mas a gente está vendo uma humanização dos atendimentos, né? Não é mais o... Quer dizer, agora com a Covid deve estar até um pouco complicado, porque o número de pessoas que esses médicos estão atendendo é muito grande. Mas mesmo assim, a gente vê uma humanização. É o fulano, é a Dona Maria, é o Joaquim, é a Fabiana. Tem nomes dessas pessoas, né? Não é só, é uma esclerose, é uma fratura, é um câncer, né? É uma pessoa que tem uma enfermidade que precisa ser cuidada. Então, ela precisa ser cuidada em vários aspectos da vida, porque não adianta nada, né? Todo mundo fala, mente sana, corpo são. Os dois têm que estar juntos, né? Então, não adianta nada só você cuidar da doença e não cuidar da Isso. pessoa, né? Isso. E agora eu tô vendo aqui no chat, a Fabiana é enfermeira. Tive o prazer de conhecer, a conheço. É uma enfermeira intensivista que trabalha em linha de frente com a Covid. Então, ela é expertise. E eu quero chamar atenção para uma coisa, você falou de humanização. É interessante, a gente está vendo na mídia, até no Fantástico apareceu, uma enfermeira que idealizou uma luvinha, a mãozinha dupla, para abraçar a mão do paciente e essa luva tem água aquecida. Ela fez duas mãozinhas que entrelaçam Faz a assim, mão do né? paciente, exatamente. A Que mão do paciente legal! que tá no CTI, está entubado, está, enfim, sedado.
Então, ali dá a impressão, e eles já obtiveram resultados de efeitos nos marcadores cardiológicos, enfim, resultados assim, em muito pouco tempo. Então, é um aspecto da humanização e não precisou Sim, muito para fazer. Precisou de uma pessoa extremamente sensível, uma enfermeira, sensível e com esse espírito humano bastante aguçado. O que ela faz com esse gesto de afeto? Ela mexe profundamente. Até a pessoa sedada, tem coma induzido, ela é eu não capaz de vi, já fiquei com o mover. olho cheio d'água. É porque ela se sente abraçada, Sim. acolhida, porque a solidão numa terapia intensiva é muito grande, com a Covid ainda mais, a família está Uhum. longe. Ela não pode ver o profissional no face a face, a não ser pelos olhos, né? Ela não reconhece muitas vezes, ela está sob efeito de medicação, ela perde o senso de dia, noite, o tempo em que ela está lá. Então, assim, são coisas bastante importantes. E eu digo, olha, isso é uma tecnologia leve, que a gente chama assim, é uma tecnologia que não custa dinheiro, custa só o valor de 2 luvas, tá? E que vai produzir um impacto de acolhimento e de afeto ao espírito desse indivíduo Sim. extraordinários. Certamente esse paciente tem tudo para, se não tiver complicações, voltar à sua consciência em breve e pode ser que ele se lembre desse gesto de calor humano, né? Então, Uhum. assim, a humanização é essencial, né? Então, mas num momento de Covid não é possível. A gente tem visto É iniciativas, possível. tem um prontuário afetivo. Eu trabalho nesse momento com pesquisa com animais de estimação, a valorização do animal de estimação para um paciente que está em cuidados paliativos. O quanto o animalzinho é importante na vida dele. São formas da gente trazer para a vida do indivíduo meios para que ele possa se fortalecer, né? São formas bem legais. Eu cumprimento as minhas colegas enfermeiras que têm tido essas ideias geniais. O É, mas prontuário elas estão na afetivo linha é de de uma frente, né? médica. O prontuário afetivo, a ideia de uma médica brasileira também. Ela botou lá, na beira do leito do paciente, tudo que o paciente gosta. E é legal, porque aí chega um profissional e diz: e aí, o seu time de futebol? Olha só, ó, você ganhou, o seu neném nasceu agora. Essa semana a gente viu, né? Um paciente que soube no nascimento do seu filhinho está no CTI. Esse tem sido o tema e tem sido a grande força que ele vem encontrando para superar um momento tão difícil e tão dramático. Acho que uma coisa que a gente está aprendendo com essa pandemia é que pequenos atos têm uma reverberação enorme. Tipo assim, você vê duas luvas com uma água quente dentro. O que que isso não faz de efeito, né? É você chegar pro cara que tá lá, né? E aí, pô, como é que tá teu time? Assim, é você trazer essa pessoa para a vida, né? Ou até assim, e respeitar as religiões dele, né? Por exemplo, assim, sabe que tem N tipos de religiões, muitas que eu nem conheço, né? Então, assim, é muito importante você ser valorizado pelo outro, né? É E verdade, Mar. a gente está aprendendo com essa pandemia, assim, são pequenos detalhes, assim. Não dá para estar junto, mas dá para se aproximar por uma outra forma, né? Ou através da linguagem, ou através do vídeo, ou através do sinal, não dá para chegar lá e abraçar, agarrar as pessoas. Isso é uma coisa que eu estou muito triste, porque eu não consigo. Eu vou comprar aquela parede do abraço igual do Luciano, com que vou sair andando por aí abraçando as pessoas, né? Mas tem como chegar nas pessoas, né? A gente conseguiu, E pelo nosso grupo, a gente conseguiu unir seis mulheres, seis mulheres, de vários lugares, né, do país, que a gente tem até gente de São Paulo, e a gente consegue ter um viés de amizade, um viés de amor, um viés de valorização,
sem precisar estar efetivamente grudado uma na outra, né? A gente não É está próximo. verdade. E assim, e trabalhando com coisas que trabalham lúdico, que é o filme, o cinema, e cada uma com uma opinião diferente. Isso faz a riqueza do grupo. São saídas. Eu tenho falado por aí, né? Eu sempre falo do nosso grupo, porque eu tenho maior alegria de estar nele, né? E esse grupo de filmes é uma alternativa, como os grupos de leitura espiritual, que eu também faço parte, a Luta aqui também faz parte, leitura espiritual, grupos de apoio de leitura em literatura, em contos também, enfim, são N elementos. Sabe qual é o importante disso? É que a gente está construindo redes de apoio. É importante demais. Eu falo com os meus alunos na universidade, eu falo com os meus amigos, construam redes de apoio, aquelas redes que você se sente bem. Não é a melhor para o outro, é a melhor para você. É aquela que você vai encontrar sentido, né? Sentido. Então, e cada um vai buscar a sua, né? Como é que eu encontro isso? É onde o meu gosto, o meu prazer se concentra. E é na leitura, é no cinema, é na poesia, é o beber juntos, às vezes é um encontro de risos, de distração, né? Não é só manter os home offices. Eu tenho trabalhado direto, todo mundo aqui, certamente, quem não está no presencial, está no home office, às vezes é de maneira assim horrível, Uhum. muito, muito violenta, né? E a gente não pode ficar só nesses home offices. A gente precisa também fazer esses escapes pelas redes de apoio. Isso é E importante, que cada um você tocou busque a sua no. rede de apoio e busque também fazer, quando solitário, sozinho, o que vem lhe dando prazer, né? E pode ser muita coisa, pode ser fotografia, pode ser planta, pode ser animal de estimação, pode ser leitura, pode ser escrever, pode ser, não sei, cada um vai encontrar o seu Eu ia caminho. falar disso agora, que assim, que não precisa ser uma rede de apoio com outras pessoas, né? Você pode fazer aquilo que gosta, tipo assim, é, não dá para andar na praia, mas eu posso ficar lendo um livro, e assim, eu sou apaixonada por ler, que você se transporta para esse lugar. Então, assim, ouvir música, dançar dentro de casa, aproveita que tá sozinho, galera, dança dentro de casa, né? Que não tem Artesanato, ninguém. né? Vai fazer Os artesanato. artesãos, Então, assim, você tem cozinha, outras coisas, receitas novas. você tem outras coisas para você se encontrar. E acho que isso tudo tem a ver com espiritualidade, né? Com Sim, você tem, estar Marta, olhando tem. para você, e uma coisa que eu acho legal quando a gente fala de rede, não é aquela rede de passar uma tarde em Itapuã, não. É aquela rede de nós, onde você é nó e onde você pode cair, porque os nós são tão fortes que vão te aparar. Né? É a rede de pesca, que é toda inosada assim, né? Então, você tem que estar nessa rede sendo nó, sendo forte para segurar o outro e também poder se jogar porque o outro também vai te segurar. É essa rede que acho que a Cássia está falando, que é a mesma que eu imagino. Né? Não, e rede de apoio mesmo, assim, encontrar-se com outras pessoas que estão Sim, vivendo a mesma situação e estão encontrando saídas. E assim, uma coisa que é muito da espiritualidade é a capacidade que nós temos de cocriação. Cocriação exige criatividade. Então, esse tempo, essa construção do meu espaço interno, que precisa harmonizar-se com o meu espaço externo, ele vem muito pela criação. Então, você é uma designer, você é uma artesã, você cria o que você produz. Isso aí é muito importante. Você não cria do nada, você cria a partir de uma experiência profunda, de algo que vem do uhum. coração e você elabora. Você está mexendo com conteúdo de espiritualidade. Então, eu posso criar um espaço mais plausível, um espaço mais gostoso, um espaço melhor, um espaço mais criativo, mais leve,
né? E é isso que a gente tem que buscar fazer. E depois compartilhar com os outros. Compartilhar é fazer rede de apoio, e a rede de apoio também ela é feita quando eu preciso pedir ajuda. Então, isso é outro ponto importante para a espiritualidade, saber pedir ajuda, porque quando eu tomo ciência do meu espaço interno e que nem tudo eu sou capaz de dar conta, eu estou me conhecendo na minha fragilidade, percebendo que eu preciso da ajuda de outro para fortalecer aquilo que está mais fragilizado. Então, isso é uma escuta do coração importante, né? A gente não precisa ficar dando uma de super-heróis, não é? Mas Uhum. pedir ajuda nos grupos, no desabafo, nos grupos do cinema, pedir ajuda da psicoterapia para quem puder, pedir ajuda a um amigo, pedir ajuda num grupo de oração. A gente precisa fazer isso, né? Isso aí faz parte da vida, não é só para a pandemia, não, é para a vida. A Brené Brown, eu não sei se você deve ter lido sobre ela. Ela fala da coragem de ser imperfeito, né? E ela fala muito disso, que assim, todo mundo é imperfeito, todo mundo tem buraco, todo mundo tem um momento que não dá conta. E que legal que a gente não dá conta de tudo, que legal que a gente pode estar em contato com o outro para pedir ajuda, que não é feio, não é por mais que a gente aprenda lá na nossa cultura que pedir ajuda é feio, que é sinal de fraqueza. Ok, sou fraco, valeu. A galinha da Angola vive dizendo que tá fraco, tá fraco, tá fraco. Todo mundo adora a galinha da Angola, não tem problema nenhum, Verdade, né? verdade. Então, assim, nesses momentos, eu concordo com você, a gente tem esses grupos de apoio, seja lá qual grupo seja, né? Seja um grupo de saúde mesmo, onde eu vou para uma psicoterapia, vou para um psiquiatra, vou para um neurologista, ou um grupo de amigos mesmo, né? A gente consegue fazer isso mesmo, estando cada um na sua casa mesmo, porque a gente tem uma tecnologia que hoje em dia nos permite. Olha só, a Fabiana, ela botou aqui que ela quer fazer doutorado com o seu GP. É. Que honra! Ela botou nos comentários, como eu não falei nada, ela foi lá nas perguntas na caixinha e botou de novo, é porque ela quer mesmo, hein? Sim. Eu acho que vai Qual é ser o... muito legal, Fabiana. Pois é, ela até falou, ela fala dos voluntários que não são remunerados. Não, o voluntariado é uma forma de oferta de um serviço qualificado não remunerado. Tem a lei do voluntariado, inclusive, né? E para ser um voluntário espiritual tem que ter um perfil, né? Por exemplo, uma coisa que não cabe é um proselitismo, ou seja, eu vou ser voluntária espiritual no hospital que eu quero que as pessoas sejam da minha religião. Não, não cabe. Né? Eu tenho que interagir com todas as religiões, com aqueles que não têm religião, eu tenho que acolher. Então, isso aí é importante. Tem formação para isso, a Tem gente que se ser treina. empático, né? Tem que Sim, usar a empatia sempre em sobretudo. primeiro lugar, né? E a capacidade de ouvir mais do que falar, né? Que está em Uhum, falta hoje. A gente quer falar o tempo todo, ouvir é muito verdade. mal. A gente precisa crescer nisso. Essa coisa é muito legal, assim, porque eu não conhecia esse serviço de voluntário espiritual. Eu sei que tem aquele pessoal que vai para nos hospitais, por exemplo, Doutores da Alegria é um grupo de voluntários, né? Sim, eles trabalham Tem com a aquelas arte. trabalham com a arte, com o lúdico, tem aquelas pessoas que vão a asilos para ler, são todos voluntários, né? A gente tem até o grupo, no nosso grupo escoteiro, os nossos jovens faziam isso antes da pandemia, de 2 em 2 meses, faziam um bingo no asilo aqui no Jardim Botânico, na Casa de Betânia. E agora com a pandemia, infelizmente, não deu. Mas eu conheci esses tipos de voluntariado. Agora, assim, ser voluntariado para tratar do espiritual, realmente eu não conhecia. Achei muito legal. E é em menor número, porque precisa de um treinamento, precisa de um perfil. E assim, é uma coisa que está começando, né? A pandemia sufocou um pouco isso. Mas eu tô mesmo, eu mesma estou envolvida com isso.
a pandemia nos tirou de dentro do hospital, né? Só está no hospital quem está trabalhando em linha de frente ou quem está doente, infelizmente. Uhum. Mas é uma coisa que tende a voltar, né? Hoje a gente tem muitos voluntários que estão trabalhando com essa questão da espiritualidade nos processos de luto. Então, ouvir pessoas que estão enlutadas, que perderam, né? Enfim, perderam pessoas, porque a gente está com mais de 400 mil mortes no Brasil, pelo menos, mas também perderam emprego, perderam lugar social, perderam, enfim, tantas coisas, não é? A gente fala de tantas perdas, e isso também vai trazer muito impacto para essa busca da saúde espiritual. A gente vai precisar cuidar, né? Cuidar das pessoas com muita solidariedade, com muita compaixão, botando coração, né? Aplicando, entregando o coração nesse processo. Isso é importante, não é? Então, essa faz parte. O voluntariado espiritual religioso é um perfil de voluntário. Todos os demais também são, cada um Uhum. aplicado aquilo que, né? Cada um vai oferecer aquilo que é do seu maior domínio, não é? Isso é Isso é bem legal legal. demais. E realmente, assim, neste momento não dá para estar lá por uma questão mesmo de saúde, né? E assim, e estando lá corre o risco até de atrapalhar quem precisa estar lá efetivamente fazendo as coisas. Né? O Por uma questão risco de lotação do espaço, né? e de risco de contágio, né? De A gente está saúde. em isolamento. Agora, Uhum. mesmo não estando lá, eu posso ser esse voluntário quando eu me disponibilizo a ouvir, me disponho a Sim, ouvir a pessoa nesse sim. sentido. Então, tem redes enormes pelo Brasil já de pessoas que se voluntariaram para isso, né? Então, a gente já sabe, a gente já tem contato com grupos de pessoas que estão assim mais voltadas para essa escuta espiritual. E que bom, né? Que bom que há pessoas sempre disponíveis, Uhum. né? A gente pode acessar. Aí não é uma coisa assim que é facinho, né? Porque a pessoa tem que ter vários, como você falou, tem um perfil, né? No barato, ela tem que ser muito empática, né? Para poder e acolhedora, porque ela não sabe o que, que vai vir do outro, né? E ela E tem que ter a estar ali. capacidade, Marta, ter a capacidade de fazer o diálogo interreligioso e o Uhum, ecumenismo. Ela sim. tem que lidar bem, aceitar, acolher de verdade todas as religiões. Ela não Todas. precisa concordar, mas ela tem que respeitar e acolher. Sim, isso. Né? Se ela acha que Né? a dela é melhor, ok, mas assim, ela de qualquer jeito tem que respeitar o que o outro, a Mas olha espiritualidade e a só, fé do outro. eu vou ser bem ousada. Já vou te dizer que aquele que acha que a sua religião é a melhor já não estaria muito nesse perfil, não. Com certeza, não, não estaria. Entendeu? Isso aí é coisa para a gente conversar. A gente conversa muito isso com as pessoas na formação, para ser um voluntário, né? Não é grande coisa, assim, grandes dias. É profundo, são poucos dias de encontro, entrevistas e preparação, a pessoa passa pelo processo, aprende a fazer com quem já está lá fazendo. E a pessoa se fascina também, percebe o quanto é importante que ela aprenda com a religião do outro. Uhum, Não um bom religioso é aquele que aprende com a religião do outro. sim. Até porque Né? elas explicam de uma ótica, como se você estivesse vendo de um jeito, né? É, 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 por exemplo, aqui, eu estou vendo este lado aqui do copo, vocês estão vendo esse aqui. Se alguém tivesse aqui, ia estar vendo este lado, mas é tudo o mesmo copo. Né? Então, eu brinco aqui em e casa. assim, Marta, tem uma coisa legal. Por que que eu digo que eu aprendo com a religião do outro? Eu aprendo com a forma como o outro vive a sua religião. Sim, Porque para ter a minha religião, eu preciso ser uma pessoa com adesão completa. O coração tem que estar ali.
né? Se eu Uhum. vejo no outro que tem uma religião diferente, que ele vive isso, eu estou aprendendo com ele. Isso é Sim, bonito demais. E é aí eu muito posso legal mesmo. dialogar com ele, né? Sem medo, porque o que a gente às vezes vê falsamente é pessoas que têm medo, porque se eu for conhecer a religião do outro, eu perco a minha. Não, perdeu porque você nunca foi de fato, ou que você não estava Uhum. seguro. Então, talvez seja a forma que você encontre de aprofundar os aspectos da sua própria religião, né? Mas, Sim, até de enfim, questionar a sua própria respeito. religião e conhecer mais. Sim, sim, em todos os sentidos. E respeito, né? A gente precisa de mais respeito na sociedade. Respeito, respeito, respeito. Uma coisa que eu sempre brincava aqui, antes mesmo de fazer psicologia, né, que eu dizia que Deus é o mesmo, ele só muda de nome. Uns chamam de universo, os outros chamam de Alá, eu chamo de Deus. Na verdade, eu chamo do cara lá de cima, porque eu sou da geração Xuxa. Né? Então é o cara lá de cima, né? Mas é o mesmo, assim, tudo é a mesma coisa, só a forma que eu vejo, que é como eu chamo, né? Porque eu tenho uma história de catolicismo na família, então por isso isso vem junto, mas o outro, ele tem uma história que fez com que ele chegasse na religião dele, ou nenhuma história. Por exemplo, eu tenho um jovem, eu conheço um jovem que ele não acredita em Deus, mas ele acredita piamente na ciência. Né? O Deus dele é a ciência. E ok. Né? Ele até Sim. brinca que ele fala assim, vocês dizem que não tem vida, para pessoas que acreditam na ciência, não tem vida após a morte. E eu vou dizer para você que tem. Porque quando eu morro, eu viro outra coisa e eu volto na natureza. Aí eu fiquei assim, né? Tem ou não tem vida após a morte? Tem. Tá falando de vida Sim. após a morte. Né? Quando a natureza se degrada e vira outra coisa, tô Vida falando de vida. transformada, né? Vida Vida transforma. É que transformada. nem a vida do católico. Eu não tenho mais esse corpo, mas eu tenho um espírito. Quer dizer, é outra vida. Né? Então, acho que As realmente. religiões, elas procuram dar sentido e respostas ao que nós não temos. Então, Uhum, veja, a gente não sabe o que vai ser depois da morte. A gente sabe pelo olhar da fé. E a gente uhum, crê, cada um vai crer na sua proporção e na sua medida, né? Isso é sim. importante. Cássia, a gente tá chegando aos 50 minutos. É mesmo? Rapidinho? Passou muito rápido, gente. Muito bom, né? Passou Que muito bom, graças a Deus. Eu rápido. adorei, Marta, Eu adorei. também adorei. E como eu e a Cássia preparamos uma surpresa para vocês que ainda estão aqui escutando a gente. Para o pessoal que não me conhece, que é amigo da Cássia, eu sou artesã. Eu trabalho ressignificando alguns objetos que seriam descartados. Então, aquele potinho de palmito que você ia jogar fora, eu retrabalho ele e ele vira um potinho para guardar algodão, cotonete. Uma garrafa de vinho que ia ser jogada fora, eu corto ela e transformo num potinho e num castiçal. As cápsulas de café eu transformo em bijuterias. Essa aqui tá até com uma resina em cima. E eu fiz uma mandala de cápsulas Ai, de que café linda, Marta! com o Que Espírito Santo. linda! Ai, eu E queria ganhar. essa é o presente para Oh, quem, pena que eu não quando posso. acabar a live, não, você não pode, porque você sabe. Quando acabar a live, pode mandar um direct para mim no @mimos.damarta, mas tem que estar seguindo o meu perfil com a palavra que a Cássia vai dizer agora. Qual é a palavra, É, Cássia? essa palavra tem tudo a ver com o que a gente deseja para daqui por diante. A palavra é compaixão. Então coloca lá. Quem for aqui do Rio, a gente combina de se encontrar para eu poder entregar. Não vai dar para dar abraço, mas a gente faz aquele negócio com a mão. E quem for de fora do Rio e quiser participar, eu vejo o valor do Sedex e aí mando para vocês, ok? Né? E Muito Cássio, lindo, você também vai parabéns. ganhar uma mandala, mas não é essa não, tá? Oh, A meu sua é Deus, outra. fofa, fofa. A sua também está separada aqui, mas não vou mostrar não.
Você mostra depois. Obrigada, obrigada. Mas obrigada por ter estado aqui comigo. Obrigada por esclarecer Eu esse agradeço assunto o convite. que tem um pouquinho de complexidade, é meio complicado às vezes de entender, né? E terça-feira, daqui a 15 dias, eu vou conversar com uma profissional de desenvolvimento humano para falar de comunicação, que tem a ver muito com o que a gente conversou hoje, né? Do ouvir sem botar todas as coisas que eu acredito, eu ouvir, escutando mesmo, né? Sem julgar, sem botar o que eu acho, o que eu não acho, ouvir acolhendo, né? Que é a escutativa, que acho que tem tudo a ver com esse lado da espiritualidade. Né? Isso, Gente, Marta. obrigada. Obrigada, Cássia, mais uma vez. Adorei, Muito adorei, adorei. obrigada. Meu abraço a todos, minha solidariedade a todas as pessoas que estão em sofrimento nesse momento no Brasil. E se cuidem da melhor forma possível. Se tiver que sair, saiam com toda a proteção que existe. Tá? Beijo grande. Ah, Cássia, eu vou deixar salvo no IGTV, tá? Perfeito, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau.